Apesar de ainda não confirmada em termos oficiais pelo Palácio do Planalto, a imprensa noticiou hoje que o chanceler Ernesto Araújo pediu demissão e anunciou a saída do cargo em reunião com secretários e auxiliares da pasta. Pressionado por lideranças do Centrão que exigiam sua demissão, Araújo havia cancelado todos os compromissos oficiais desta segunda-feira e convocado alguns dos auxiliares mais próximos para uma reunião. No domingo, Araújo revelou o breve diálogo que teve com a senadora Cátia Abreu em um almoço no Itamaraty no início do mês. Abro aspas. Em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Fecho aspas. Em resposta, a senadora não economizou críticas ao chanceler, a quem chamou de marginal. Afirmou em nota divulgada à imprensa: o Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal. Ernesto era acusado por membros do Centrão de não se esforçar nas negociações com países produtores de insumos para as vacinas contra a Covid-19, principalmente a Índia e a China. Mas não é o que uma rápida busca na internet mostra. Em entrevista ao jornal O Globo no dia 26 de março, o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, afirmou, como diz a manchete, o seguinte: Brasil é líder entre 50 países que recebem vacinas e insumos da China. Sobre a relação com a Índia, e isso todos os portais deram, a manchete de janeiro do ano passado era a seguinte: Bolsonaro participa de Dia da República na Índia, mostrando que o presidente participou da cerimônia do Dia da República da Índia, principal festividade do país. Bolsonaro foi o convidado de honra do primeiro-ministro Narendra Modi. Todo ano, um líder internacional é escolhido. Então, o nosso primeiro tema desta segunda-feira, teremos aqui ao longo do programa de hoje a cobertura completa sobre as mudanças que estão acontecendo em Brasília. Várias mudanças de ministros vêm sendo anunciadas, especuladas, e a gente vai direto a Brasília, então. José Maria Trindade já conosco. Qual o clima por aí, Zé? Uma segunda-feira agitada, cheia de mudanças na esplanada dos ministérios, é isso, Zé? Boa noite. Salve! Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Olha, um dia aqui de suspiros, né? Mas o presidente vai fazer mesmo, já fez, já efetivou aqui mudanças na esplanada dos ministérios. Primeiro vou contar aqui a história do Ministério de Relações Exteriores. Ainda existia no governo uma tentativa de permanência do ministro Ernesto Araújo, principalmente o deputado Eduardo Bolsonaro, que queria que permanecesse da mesma forma o Ministério de Relações Exteriores. Mas já está confirmado de que a saída do Ernesto vai ser preenchida pelo general Carlos Alberto Franco França. Ele é chefe do cerimonial da Presidência da República e vai, portanto, para o Ministério de Relações Exteriores. Está certo também, Vitor, que haverá mudanças no Ministério da Justiça, na Advocacia Geral da União, no Ministério chefe da Casa Civil, né? O ministro-chefe da Casa Civil, a Secretaria de Governo e algumas outras mudanças que ainda estão por acontecer. No Ministério das Relações Exteriores, quase tivemos um príncipe como chefe do Itamaraty. O Orleans e Bragança, o deputado, né, Felipe Orleans e Bragança, foi cotado e foi, inclusive, avaliado ali como possível ministro de Relações Exteriores, mas, portanto, ficou mesmo para o chefe do cerimonial da Presidência da República, para o próximo ministro-chefe do Itamaraty. E você, Guilherme Fiuza, suas impressões aí sobre as trocas que vêm sendo promovidas em Brasília. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Ana Paula, Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Eu praticamente posso dizer que não tenho impressões a expressar, porque a gente está diante de uma mudança que o cidadão, né, o observador da cena política, está esperando pela justificativa, né? Tudo bem, uma reforma ministerial, o governo pode fazer, dependendo aí dos seus critérios, pode entrar sem problema nenhum, questão de base de apoio político, né, desde que
os cargos não estejam sendo usados com simples barganha partidária, né? Quer dizer, quem chega, pelo menos o critério desse governo, desde o início, tem sido a credencial para ocupar aqueles cargos, né? E assim foi feito aí a montagem do primeiro escalão. A situação do ministro das Relações Exteriores quer dizer, não dele, mas da substituição dele, é nebulosa, né? Nebulosa, não é possível. Eu, como cidadão, não posso olhar e dizer assim, a Cátia Abreu quis. A Cátia Abreu disse que ele é um marginal. Ah, não, porque está à margem da lei, à margem da diplomacia, à margem não sei o quê. Não, ela quis xingar, xingou. E assim, o Centrão vai atuar dessa forma agora, xingando. Então, o que a gente vê em relação ao ministro, eu fico aguardando assim, bom, eu sou o Ministério das Relações Exteriores. Nós vimos o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, em público, dizer que a política externa brasileira precisa de uma correção. Ele é o presidente do Senado, certo? Então, o presidente de outro poder, para vir apontar o dedo para uma política de Estado, de governo, considerando que ela precisa de uma correção, ou você tem que ter uma crise, ou você tem que ter um grande motivo para isso. Não pode ser à vontade, ele acordou com vontade de dizer isso. Então, nós estamos procurando, né? Quer dizer, qual foi o problema na política externa que ensejou essa pressão tão aflita, né? Esse sentido de urgência assim, tão forte por parte ou do Rodrigo Pacheco, ou da Cátia Abreu, ou do Centrão, eu já não sei mais a quem me referir, essas forças difusas aí, né? Bom, a gente não vê esse papo de demorou a comprar vacina, fez corpo mole para comprar vacina, isso é mentira, né? Isso é só você olhar e ver que é falso. Não houve essa falta de movimento, né? Houve lá atrás uma postura dizendo o seguinte, não, vamos comprar vacinas que não sabemos se serão eficazes, né? Se serão seguras. Isso aconteceu, mas depois, dali para frente, o governo seguiu na sua política. Então, qual é o problema da política externa brasileira? O cidadão continua se perguntando, né? Ao contrário, ela trouxe soluções, né? Ela desfez aquele terceiro mundismo do PT, o Michel Temer já tinha começado a desfazer. Né? E as boas relações com os Estados Unidos trazendo a possibilidade de uma forte candidatura para a OCDE. E por aí vai, até com a China, que poderia se dizer, não, o embaixador no Brasil teve aí momentos de atrito com a autoridade, mas nós não vimos, eu não encontro em nenhum lugar o registro de um problema diplomático entre Brasil e China, que tenha causado desconforto, embargo, a não ser por baixo dos panos, a gente não sabe, né, quem eles estão pedindo, quem eles estão querendo. Mas, à luz do dia, né, dentro dos critérios que se pode avaliar de forma republicana, não há, muito menos em relação à Índia. Então, é isso, Vitor, estamos aguardando, né, a justificativa para essa mudança, né? Senão a gente começa a achar que as instituições estão perdendo valor.